o problema não é necessariamente, não são necessariamente esses foguetes, do ponto de vista militar, que são lançados aí pelos palestinos, pela Jihad, pela Frente Popular de Libertação Palestina, eventualmente com a entrada do próprio Hamas no conflito. Estes são dados que são importantes, eles causam ali uma série de danos potenciais, mas o grande desafio, eu quero entender, seria na possibilidade desse conflito escalar e se tornar um conflito com múltiplas frentes. Quais seriam essas múltiplas frentes? Sul do Líbano, com o ingresso do Hezbollah. Olha, o Rogério está dizendo que o Hezbollah vai entrar nesse conflito. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que isso é uma possibilidade na medida em que o conflito seja prolongado. Porque o que vai acontecendo na realidade é que vai havendo um apelo popular mais forte dentro do mundo árabe em relação às imagens que vão chegando do conflito, os danos, as vítimas. Esse apelo popular ele vai, de alguma forma, se tornando como um rastilho, né? Como um rastilho de pólvora. Então, o que acontece na realidade, muito obrigado, Alexandre. Alexandre aqui, que já presenteou os amigos com uma assinatura do canal. Muito obrigado. E, além da possibilidade de entrada do Hezbollah, há a própria possibilidade que grupos pró-iranianos ou que grupos a favor do governo do presidente sírio Bashar Assad possam, de alguma forma, também aproveitar o ensejo para causar problemas naquela fronteira em direção às colinas do Golã e em direção às regiões que estão próximas e ocupadas ali por Israel e também regiões essas, muitas delas habitadas por drusos, tá? Pode haver o ingresso dessa frente, pode haver o ingresso da frente síria. Alguns especulam até a possibilidade de que os Houthis no Iêmen possam, em algum momento, também participar desse conflito, com drones, com mísseis. Eu acho já um pouco mais distante. Mas você também tem a questão do Iraque, onde você tem grande influência iraniana, e você tem um sentimento anti-Israel muito grande também, derivado de diversos estratos da sociedade iraquiana, desde o partido Baas, nacionalista, ligado ao Saddam Hussein e os seus, vamos dizer assim, e a sua herança, o seu espólio ali, muito mal distribuído, mas você tem esse sentimento pan-árabe e você tem também o sentimento iraniano. São ambos sentimentos, desde grupos nasceristas até grupos baatistas, até grupos ligados mais ou menos ao governo do Irã. Você tem toda uma gama ali de atores que podem incendiar esse conflito. A própria Jordânia já não é mais uma opositora do governo sírio ou uma opositora do governo iraniano da forma que era anteriormente. Eu acho o seguinte, em termos globais, o que a China está conseguindo construir ali no Oriente Médio, no seu embate com os Estados Unidos, agregando, né, na realidade eu imagino que o maior objetivo da China seja a negociação de seus bens ali produzidos na China, da possibilidade de importar energia, de exportar tecnologia e tudo mais para essa região. Mas acaba, de certa forma, criando uma malha de influência dentro da região que não dá mais a Israel o privilégio que tinha anteriormente da supremacia em função da aliança tácita com os Estados Unidos e com a OTAN de um modo geral. Estamos vendo a possibilidade ali de que, na medida em que o conflito seja prolongado, que você tenha uma situação onde outras frentes sejam criadas. Vamos supor, vamos dar um exemplo concreto. Na situação, dias atrás, aconteceram ataques que vieram do Líbano em direção a Israel. Como é que Israel respondeu? Contra áreas abertas. Então, da mesma forma que os ataques que vieram do Líbano não causaram muitos danos em Israel, as respostas de Israel em relação ao Líbano também não causaram muitos danos. Por quê? Porque não era do interesse, e o próprio pessoal da ONU, da Unifil, que está na fronteira, dizia, não é do interesse nem de Tel Aviv, nem do Hezbollah criar um ambiente de conflito nesse momento, mas é sempre uma possibilidade. Vamos supor, grupos palestinos lançam, a partir do Líbano, ataques contra Israel. Vamos supor que um desses foguetes atinja uma área povoada e cause mortes, e que Israel se veja, de alguma forma, impulsionado, impelido ou desejando uma resposta que possa também causar algum grau de dano. Isso precisa ser muito medido, porque o Hezbollah pode oferecer uma tréplica, e aí um conflito entre Hezbollah e Israel hoje pode envolver a Síria, pode envolver o Irã, pode envolver outros países árabes, pode envolver um sentimento represado,
Israel, e principalmente contra o governo do Benjamin Netanyahu, que é um governo que nitidamente parece pouco propenso a qualquer tipo de negociação, ao contrário de alguns dos governos antecessores. Então você tem um caldo de cultura muito fértil para que a situação saia de controle. E o conflito ucraniano também, de alguma forma, acaba criando essa dinâmica. O Nery, eu dou boa noite para o Nery Oliveira, que acabou de encaminhar um superchat, me perguntou sobre a questão do envio de material de defesa aérea por parte de Israel em direção à Ucrânia. Se essa situação de conflito, deixa eu ver se eu acho aqui, né, poderia precipitar esse tipo de entregas, não é? Olha, eu acho que está todo mundo, não é? Muito, vamos dizer assim, comedido. A ideia dos iranianos, e aqui eu digo porque eu conversei com diversas fontes iranianas também, seria, nesse momento, evitar um embate aberto, porque o Irã está muito interessado no desenvolvimento, na reconstrução do porto de Beirute, na reconstrução da Síria, na aquisição de novas tecnologias derivadas desses acordos, tanto com a China como com a Rússia, e essa própria aproximação recente da Arábia Saudita, mas é possível, tá? É possível que este conflito, em algum momento, seja precipitado e crie ali na região uma dinâmica absolutamente incendiária e perigosa.